Esse é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o programa de hoje vai ser sobre a nova educação. Quem está aqui comigo e irá apresentar os nossos convidados é a Jéssica Reis, a editora assistente da revista Vida e Arte. Olá! Estamos recebendo hoje o professor Carlos Sebastião Andriani, mestre em Educação, PhD em Gestão Humana e diretor pedagógico da ADA, Associação Douglas Andriani, que cuida de 640 crianças em tempo integral até 6 anos de idade em Campinas. Além do professor Carlos, estamos recebendo também o empresário Mauro De Stefani. Bom, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o movimento Abraçar, né? Como que surgiu esse projeto, se vocês já estão colhendo os frutos desse movimento. O movimento Abraçar nasce em Campinas através de uma escola de crianças de 2 a 6 anos de idade, que são 5 anos e 11 meses. E essa escola já nasceu com a proposta de ser uma referência em educação. Como eu fiz um mestrado na área de educação, e principalmente baseado em valores humanos, nós percebemos que no Brasil a gente adota muito a palavra educação como treinamento. Então nós estivemos na Índia, conhecendo o projeto educacional que eles trabalham lá, e nos interessamos muito porque a base da formação do caráter são os valores da pessoa. E o caráter é formado basicamente até os 7 anos. Então essa escola desenvolveu um modelo de trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós temos 3 medições durante o ano para ver o resultado da criança. Hoje nós conseguimos 92% de tudo que é mensurado, né, sobre o resultado do perfil do egresso, a gente consegue atender. E a partir daí nós começamos a procurar a multiplicar esse projeto. Hoje no Ceará já temos 25 mil crianças nesse projeto e foi criado um movimento Abraçar no sentido de pessoas que abraçam essa causa em rede. É um projeto que não tem pessoas para dizer, alguém dirige esse movimento. Esse movimento é dirigido pela visão, missão e valores do próprio movimento. É um movimento em rede, aberto a todo cidadão brasileiro que queira participar. Naturalmente que hoje está muito claro para o Ministério Público, se a sociedade não se organiza e busca, através do prefeito municipal, que ele tenha uma atenção especial à educação infantil, isso não vai acontecer porque todo político ele vai atender a demanda da sociedade. Se você não demanda educação, dificilmente você vai ter uma resposta. Mesmo que esteja na Constituição brasileira, como está, né? Tem uma legislação muito forte para atender esse lado, mas depende que a sociedade se una e faça esse movimento. Então, esse movimento Abraçar começou baseado em Campinas, foi para o estado do Ceará, está ampliando rápido por lá, e agora entrou no estado de São Paulo. E nós temos hoje o apoio do agronegócio para continuar para todas as cidades do estado de São Paulo. Mauro, em Rio Preto veio pelas suas mãos, né? Sim. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que está sendo aqui na cidade e na região, a aceitação, como foi a apresentação do movimento. Bom, esse projeto por si só, para cada um que você fala, para quem você fala, a aderência é muito grande, muito forte, sabe? E então nós nos reunimos aqui, alguns empresários aqui de Rio Preto, e patrocinamos a vinda, numa reunião, a vinda dos prefeitos e secretários de educação dos municípios da região, numa reunião promovida e apoiada até pela AMA, que é a Associação dos Municípios da Araraquarense, né? E então tivemos essa reunião onde foi exposto para os prefeitos e secretários de educação como o que significa esse projeto, a importância dele e como implantar, né? E agora os municípios estão tomando as providências para a implantação desse projeto nas creches, né? E nós estamos apoiando isso. Agora está previsto já para setembro o primeiro treinamento dos primeiros municípios, dos multiplicadores, que vão implantar nos primeiros municípios inscritos, que já aceitaram e já tomaram as providências para a implantação do projeto, né? Bacana. E, professor, para que as pessoas entendam, quais são os pilares desse movimento, para ele ser tão importante assim para a educação infantil? Olha, se você pegar o neurocientista Antônio Damasio, ele vai dizer o seguinte: só tem saída para a sociedade se nós educarmos as crianças em valores. E ele fala de valores humanos. Porque hoje nós temos a violência e a corrupção, cuja base está na questão moral da nossa sociedade.
A mãe foi para o trabalho, entregou seu filho para a creche, para a pré-escola. E em muitos casos a pré-escola não tinha um programa educacional voltado para os valores humanos, para formar caráter. Caráter se forma basicamente dos 0 aos 7 anos de idade. E interessante que muitos acham que educar é alfabetizar. Mas a alfabetização no Brasil ocorre basicamente dos 6 aos 7 anos para frente. E aí você, nessa fase, já terminou o período de formação dos valores. Por quê? A rede neuronal da criança já está praticamente formada. Ela criou uma identidade com as suas experiências anteriores, boas ou ruins, e esses valores que ela aprendeu vão dirigir a vida dela até os 100 anos de idade. Então, veja, a causa primária, a raiz da corrupção e violência que vive o nosso país está ligada a valores. Valores se desenvolvem na fase infantil. E a educação infantil é de responsabilidade do município, do prefeito municipal. Por isso que esse movimento ele vai buscar o prefeito, para que ele tenha um projeto de lei, onde ele amplia o projeto pedagógico, não se mexe no projeto atual pedagógico da escola ou do município. O que se mexe é numa complementação do projeto para focar a formação do caráter baseado nos valores humanos. Entendi. O Mauro comentou com a gente que aqui em Rio Preto o prefeito já se manifestou, mas depois que o prefeito dá o aval dele, o que acontece? Sim. Aí o prefeito já demonstrou interesse no projeto e determinação de seguir em frente com o projeto, mas é importante que a Secretaria da Educação entenda o projeto e assuma. Bacana. Então nós temos já uma reunião agendada com a secretária da Educação, onde vamos estar expondo, explicando já o que é o projeto, o significado dele, como implantar e, enfim, os detalhes. Bacana. Tem internauta, né, Jé? Tem. Quero agradecer a participação dos internautas. Nós temos uma pergunta aqui da Lígia. Quais os valores que podemos ensinar para as crianças até os 6 anos? Eu diria que, na verdade, valores humanos, você não ensina para ela aprender. Você cria oficinas para ela perceber que ela tem esses valores dentro dela. Amor, paz, verdade, ação correta e não violência, são valores que são percebidos. Quando você age, por exemplo, com amorosidade, você se sente bem. Se você age de forma egóica, você vai ter estresse e angústia. Quem estuda a fundo esse assunto sabe que esse chakra do coração está vinculado a timo, que desenvolve os leucócitos. Olha que coisa interessante. A nossa natureza ela é amorosa. E muitas pessoas perguntam, mas será que a natureza do ser humano é amorosa ou é violenta? A gente tem que entender como é que funciona esse mecanismo interno do ser humano. Então, quando você age de acordo com a amorosidade, você está em paz. Você está bem com você, é uma energia boa. Você age ao contrário, de forma egóica, sente estresse e angústia. Paz, aceitar o diferente, a raça diferente, a religião diferente do outro, a ideia diferente do outro. Quando eu trato assim, eu estou em paz. Quando eu rejeito o outro, eu estou estressado e angustiado. Então, o estresse e a angústia é como se fosse uma dor de dente. Está dizendo que tem algo errado na conduta. Entende? Então, se eu estou de acordo com a minha natureza, que é uma natureza universal do ser humano, não está vinculada à cultura. Então, esses valores são percebidos. Quem medita percebe claramente isso, e quem está atento ao seu corpo, ele tem um feedback de imediato a cada momento que ele age, numa direção ou noutra. Quando a gente estuda a consciência, a gente percebe que a gente tem um lado, e a neurociência está mostrando claramente isso, você cria sua mente baseado em demandas, de necessidades, né, de anseios e de objetivos. Então, o seu lado biológico cria imagens mentais, o seu lado psicológico, psíquico, gira imagens mentais, estão ligadas ao status, ao poder, à autoestima, à questão da socialização. Mas a sua consciência do outro lado cria imagens mentais. A sua maior pressão vem do biológico psíquico. Se você não educar a criança nos valores, o lado animal nosso manda na criança. Pestalozzi já dizia, ou nós permitimos a expressão na fase infantil da natureza boa da criança, ou essa natureza natural, né, do ser humano natural, que é o biológico psíquico, vai mandar nela. Só através da educação que você muda esses rumos. Então, a educação é fundamental, por isso que no Japão, por exemplo, o imperador se dobra só ao educador. Por quê? Porque ele tem esse papel de contribuir com essa percepção da sua própria natureza. Não é? De que forma que esses valores são passados para essas crianças? Com oficinas, oficinas. Né? Veja, todo o nosso projeto, primeiro, ele é uma parceria com os pais. Os pais são responsáveis direto pela educação e a escola entra como parceiro.
Então, o pai, quando ele faz a inscrição da criança na escola, ele já conhece o projeto pedagógico. E a gente chama de perfil do egresso, como é que eu vou entregar a criança no final do ano, no final do período. E você tem uns 40 itens de medição de resultado. E os pais vão avaliar a criança sobre esses itens 3 vezes ao ano, junto com o próprio professor. O professor avalia e o pai avalia. E os pais vêm para dentro da escola e participam do movimento da escola. Esse é um ponto. Outro ponto é que você já começa que a criança chega na escola, ela é recebida com amorosidade. É comum o professor abraçar e beijar a criança. Por incrível que pareça, os pais passam a beijar e abraçar a criança. Aí você fala, mas isso é natural das famílias? Não. Nós recebemos todo ano umas 120 crianças que chegam com 2 anos e meio, por aí. 20 a 30 crianças não aceitam o abraço no primeiro mês dentro da escola. Depois que ela passa a aceitar o abraço. Porque os pais não abraçavam, não beijavam. Isso tem um impacto. Quem estuda a psicanálise sabe. A segunda escola vienense de psicoterapia, com Adler, ele diz, uma criança desenvolve um estado egóico avançado pela insegurança. Toda criança amada ela é segura de si. Ela não tem que chamar atenção para si. O bullying é resultado da criança que quer chamar atenção para si, porque ela tem um instinto da necessidade de ser aceito, de ser reconhecido pelo que ela é. Mas quando ela não tem a sensação de ser amada, ela se sente insegura. E toda pessoa insegura é violenta. Então, o projeto começa com a acolhida amorosa. Né? Por isso que quando você seleciona um professor para uma escola infantil, ele tem que ter cuidado, por quê? Porque a criança copia a postura do adulto. Ela não escuta o adulto, ela copia até os 6 anos. Então, se você seleciona o professor só porque ele tem pedagogia, não é suficiente. Nós temos uma estatística que 15% dos professores da educação infantil não poderiam lidar com crianças porque tem um perfil agressivo, não dão bons exemplos de moralidade para a criança. Então, olha, um cuidado, não basta só ter pedagogia, tem que dar bons exemplos. Né? Depois você tem uma meditação diária da criança. O fenômeno da meditação, que não tem nada vinculado com religião, é que a criança começa a perceber a mente e que ela não é a mente. Nós trabalhamos 5 a 6 anos com neurofeedback, que mostra claramente o seguinte, a criança percebe um balão que só levanta voo se tiver a coerência de coração e mente. Não é que ele tem essa linguagem, mas ele vai controlando seu estado interno, ele vai se acalmando, e o balão começa a levantar voo. Qual a consequência disso? Ele começa a perceber que ele manda na mente. Quando a pessoa se identifica com a mente, identifica com os traços culturais. Ele é um robozinho da sociedade, repete o modelo que está aí e ninguém quer. E a mente, ela é cheia de paradigmas, é um arquivo morto. Você vê como é que a mente funciona por comparação. A experiência anterior boa ou ruim, você convive com a realidade, compara e toma medida. Mas o passado não tem nada a ver com o presente. Eu não sou a mente, eu sou a consciência. A consciência está por trás da mente. Então eu tenho a meditação. Depois eu tenho o círculo do amor. Então você tem os exercícios, as crianças se abraçam, tem é como se tivesse um movimento fraterno entre elas, e a criança se sente bem, que ela expressa o que ela é por dentro. Você não está colocando coisas para dentro da criança, ela está convivendo e gostando daquilo e se expressando de forma feliz dentro da escola. Não é? Então nós temos vários eventos, mesmo o dia do aniversário da criança, tem as atuações compartilhadas de todos os projetos compartilhados de todas as crianças. Então são oficinas. É através de oficinas que ela tem percepção da realidade. Isso ninguém tira mais da pessoa. Porque ela sente bem de ser companheiro do outro. E quando um pai briga em casa, o filho chega e fala, você não pode brigar. Você não está sentindo bem, ele já faz assim, ó, pro pai, olha. E ele sabe que quando ele briga, ele percebe que não está bem por dentro. Então não vai para a mente. Valores humanos não é para a mente. É para uma percepção direta da realidade, da sua própria natureza, e aí essa natureza passa a prevalecer em relação ao instinto biológico psíquico. Então, você tem uma inversão do processo. Bullying. Bullying existe na escola que não atua com valores. Aí eu posso culpar os pais. Mas, na verdade, se a escola não tem um projeto pedagógico baseado em valores, não há solução para a nossa sociedade, porque hoje, nas nossas periferias, a quantidade de crianças que nós temos é muito grande, famílias totalmente desestruturadas. Ou a escola faz um papel ligado a valores, ou ninguém vai fazer. O problema é que uma criança só na rua, sem educação em valores, nós sabemos já da consequência para ela e para a sociedade. Então, quando a criança bota fogo no dentista, como aconteceu em São Paulo, a primeira preocupação é, teve escola para ela?
que escola que ela participou, que projeto pedagógico que tinha, entendeu? Eu acho que ele vai na raiz do problema, em vez de trabalhar efeito, e sim começar a trabalhar a causa. Ô, professor, a escola em Campinas tem 14 anos, é isso? 14 anos. O senhor, então, acompanhou essas crianças que chegaram com 2 anos e hoje estão adolescentes. Sim. O que o senhor percebe nessa diferença dessas crianças que tiveram esses adolescentes hoje, que tiveram essa educação com acolhimento, com amor, que conseguiram identificar esses valores? O que o senhor percebe desses jovens, esse retorno hoje? São pessoas mais calmas, menos estressadas com a vida. São pessoas que vivem mais o momento presente, curtem mais a vida e são mais presentes, né, aonde eles estão. Então a gente recebe, por exemplo, jovens que vêm tocar instrumentos musicais e que são jovens que chegaram com a gente com 2, 3 anos. E no início também, durante alguns anos, quando a nossa criança já ia para outras escolas, já com 6 anos, a gente procurava medir e saber como é que ela estava lá em relação ao restante da turma. E sempre a resposta que nós tivemos dos professores que era bem diferenciada a criança. A calma, não entra no meio da bagunça, sabe? A criança está mais preocupada de aproveitar aquele momento que ela está ali. Então é bem marcante a diferença que a gente percebe. Eu diria que o mais importante, já que trabalha com a criança até 5 anos e 11 meses, são os pais falarem da transformação. Por exemplo, você pode conversar com um pai atrás do outro que vai dizer: minha criança mudou demais. No Cariri, que agora a gente está entrando no Cariri, uma região que é conhecida por muita agressividade. Você pega uma criança agressiva, né? E começa a trabalhar com ela. 1 mês, 2 meses, ela larga a agressividade. E ela chega em casa, não aceita o pai brigar mais. Ela já interfere na questão da família também. Então, eu acho que os melhores medidores que a gente tem são esses espontâneos que surgem durante o próprio processo, que as respostas vêm muito rápido. Elas não são demoradas. A família já percebe. É normal o pai chegar na escola e falar: o que vocês fizeram com meu filho? Porque percebe uma mudança bastante significativa. Esses dias atrás nós recebemos em Campinas a visita de uma secretária de Educação lá de Ribeirão Preto. Numa área havia 240 crianças, né, em 8 grupos ali trabalhando, e trabalharam durante 40 minutos. Numa disciplina impressionante, mas não há uma pressão para a disciplina. A criança é natural. E você não vê a criança hiperativa. Sim, por que não é hiperativa? Porque ela é amada, ela sente amorosidade o tempo todo naquele espaço. Então ela se envolve com o grupo, envolve nas atividades, de forma integrada, com disciplina. E sempre a escola não fala de disciplina. Ela não tem um projeto de disciplina. A disciplina é uma coisa natural, porque a criança gosta de atuar daquela forma. E dentro também desse trabalho de amor, acolhimento, quando chega na vida adulta, essa pessoa acaba não tendo barreiras. Eu posso ser quem eu quero, porque eu tenho meus valores, eu tenho a minha certeza, indiferente da minha classe social. Eu diria o seguinte: a pessoa que não foi amada não sabe amar. Primeiro passo. Quem não foi amado tem um problema. É uma pessoa mais dura, mais difícil. Não é que ele queira ser assim, mas ele não foi amado e o processo interno dele não favorece muito para isso. O que importa é que esse projeto gera segurança para a pessoa. Porque, veja, o que se busca com a educação é a autorrealização. É a plena expressão do potencial humano. Certo? Eu preciso conseguir que o ser humano seja tudo que possa vir a ser. Não é? E como é que você vai fazer isso? Se a criança chama atenção para ser aceito pelo grupo e pela sua autoestima, como acontece pelo celular hoje. As pessoas enviam mensagem para 1000 pessoas e querem o play, para dizer que gostaram daquilo que você fez. Na prática, o que está por trás disso? Uma demanda de uma necessidade de reconhecimento ou de socialização que ela não teve. Então, enquanto ela não acredita em si mesma, como é que ela vai expressar plenamente seu potencial? Se ela é carente de afetividade e ela está pedindo isso através do celular, ela está esparramando para todo lado pedido de aceitação, de reconhecimento. E a pessoa que não acredita em si, como é que ela vai dar um passo para a autorrealização? Que é plena expressão daquilo que ela é. Porque você, quando vive pela autoestima, que é o nosso lado aí de demanda para a gente ser conhecido como alguém, e demanda pela socialização, você vê isso pelas pichações. Não digo que todas as pichações têm essa origem, mas a maioria dos jovens não chama atenção pelo bem, chama atenção pelo mal. Pelo menos os colegas dele vão falar que ele é um massa. Pichou o prédio lá, 32º andar de um prédio. Gente, um jovem que pichou o 32º andar do prédio, esse cara é bom demais. A energia está mal canalizada. Ele está canalizando a energia para buscar amorosidade, aceitação.
Então ainda não é, se a gente analisar o que é ser humano, não está no patamar ainda de ser humano. Só é ser humano quem vive de acordo com a sua consciência. Pessoas comandadas pelos instintos biológicos psíquicos não chegou na humanidade, no sentido de humanismo. Ele não é pleno ainda. É só através da educação em valores, que atue com a consciência, entendendo patamares de consciência, de elevação do ser humano, onde ele pode expressar plenamente, para ser realmente um ser humano. Né? Mauro, o movimento em si, ele já chama muita atenção, né? Quando vocês chegam para apresentar, passa-se essas referências, que acabam sendo referências de sucesso, que o professor acabou de citar, para que as prefeituras, a Secretaria da Educação entenda o que pode acontecer, o que pode mudar nessas crianças hoje do ensino infantil? Sem dúvida. Tem um exemplo do Cariri que a gente cita, mas principalmente dessa escola em Campinas, em Monte Cristo, né, onde inclusive são convidados a ir lá e verificar em loco, né, e verificar na prática como isso está sendo conduzido e como está a reação dessas crianças, né, como elas estão se comportando, né. Então, e que é importante, e a gente ressalta, é que essa creche numa região difícil, né, que é a favela lá do Monte Cristo, né, e os professores e inclusive a coordenadora pedagógica são todos locais. Não vem gente de fora para fazer isso, são gente da própria comunidade treinada para exercer essa função. E esse é um exemplo que a gente leva para todas as prefeituras, para não parecer um negócio inatingível. Muito ao contrário, é muito fácil de atingir, é muito viável de atingir e com as pessoas locais. Legal. A gente ia até perguntar dos professores, né, desses educadores, como que eles podem se atualizar para atuar nesse novo modelo de educação infantil? O próprio projeto traz para a região, quando a gente consegue 5 municípios numa região, o curso de formação de multiplicadores já vem para essa área, né? E em uma semana se prepara os professores multiplicadores, que são das secretarias municipais de educação, tanto na teoria quanto na prática. A metade do tempo é prático, vendo coisas práticas, e a metade a parte teórica e da sustentação para esse trabalho. Então, por isso que em setembro nós já vamos ter uma formação aqui na região de São José do Rio Preto. E como o Mauro colocou e colocou muito bem, gente, esse projeto ele tem alto impacto, mas ele é simples. Não tem nenhuma dificuldade de implantação. Quando nós fizemos a primeira turma no Ceará, e antes de começar a implantar, nós perguntamos para os multiplicadores qual a maior dificuldade que eles acham que eles vão enfrentar. Porque a gente levanta tudo que eles acham e aí vamos discutir as soluções. Vocês não vão acreditar. Pessoas que têm PhD, mestrado em educação, colocando. A maior dificuldade é conseguir professores amorosos. Isso no Pareto, a maior dificuldade, professores amorosos. Então, na verdade, a amorosidade, gente, é um estado de espírito. Não é uma coisa que depende de formação, de treinamento. Às vezes a pessoa fala o seguinte, sabe que aqui na escola é muito complicado, porque paga muito pouco. Eu nunca ouvi falar uma mãe falar assim, eu não vou amar meu filho porque eu não recebo alguma coisa por isso. Então, na educação infantil, a gente espera que as pessoas tenham idealismo, porque salário sempre deve se insistir no melhor nível salarial como um assunto à parte. Faça suas brigas, suas buscas de salário. Mas a gente espera que o professor da educação infantil seja só um exemplo de valores. Abraçar uma criança, não precisa de um curso para ensinar a abraçar a criança. Para fazer meditação é uma coisa muito singela. Então as oficinas são muito simples. Elas simplesmente complementam um projeto pedagógico baseado na essência do ser humano. Porque se você pegar a legislação do MEC, ela diz, nós temos que desenvolver o ser humano integral, então todas as dimensões. Então, eu diria que esse projeto contribui com a legislação do MEC e os professores não têm dificuldade nenhuma de aprender as oficinas. É aquela questão de eu dar exemplo. É muito mais exemplo do que qualquer coisa. Professor, se os professores têm essa dificuldade da amorosidade, e o senhor falou que algumas crianças, quando chegam, também têm a dificuldade de ser abraçadas. Os pais são inseridos na escola. Esses pais também têm esse bloqueio quando eles chegam e se deparam com esse amor, com tudo isso, os pais também sentem uma dificuldade de entrar no movimento? Eu diria o seguinte, o movimento, ele atua no eixo da natureza humana universal. A pessoa às vezes não age de determinada forma, mas o dia que ele age, ele se sente bem.
Então, os pais que não abraçavam, na hora que ele abraça, ele sente bem. E quando ele vê a professora abraçar o filho dele, ele sente muito bem. Ele sente seguro estar deixando o filho dele naquele lugar. Né? Quando eu falei que nesse primeiro grupo que nós formamos, o grupo, antes de implantar, colocou que o maior obstáculo seria a amorosidade do professor, na prática não foi encontrado isso. Na verdade, a partir do momento que os professores perceberam o jeito de atuar, atuaram. Às vezes a pessoa pode atuar até de forma mecânica no início. Mas na hora que ele abraça a criança depois no outro dia corre para vir abraçá-la. Aí ela sente bem com aquilo. Nós temos um exemplo da professora do Cariri. Ela disse o seguinte, olha, me passaram, eu já estou na fase de aposentadoria, me passaram para a educação infantil. E eu não gosto de lidar com crianças. Nunca gostei e fui reclamar para as filhas. Falei, olha, não gosto, agora estou na fase de aposentadoria, lidar com criança, eu não aguento isso. E olha, ela tem que abraçar a criança. Só que, como o método é abraçar a criança, ela começou a abraçar e as crianças abraçando. Ela falou, foi a minha salvação de vida como ser humano. Hoje ela fala disso e conta disso como se fosse uma salvação pessoal. Porque a partir do momento que a criança sentiu a amorosidade dela, as crianças expressaram a amorosidade e ela sentiu bem demais com isso. Entendeu? Então, ou seja, na prática, todo mundo que vai para esse projeto sente bem. Sente bem porque bate com a sua própria natureza, que não teve espaço de expressão. É só isso. O próprio pai, às vezes o pai dele também não abraçava, aí ele pega e não abraça o filho. Porque ele não aprendeu com o pai a abraçar, porque no passado, os nossos pais não eram muito de abraçar. A gente manteve uma certa distância para manter o controle. Mas hoje é fundamental o abraço para dar segurança à criança nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um mundo conturbado, tremendamente conturbado. E sem esse eixo de valores, nós sabemos das consequências na sociedade de hoje que nós estamos tendo aí. Professor, e os pais que deixam para a escola a obrigação de educar essas crianças? E como se na educação que nós temos hoje, né? É como se fosse realmente uma obrigação da escola criar o caráter sozinho, ensinar para ir para a vida, e esses pais abandonam ali. A gente tem que mudar a maneira dos pais, a educação de hoje, as duas coisas. O que dá para mudar nesse contexto? Olha, a gente poderia falar que todo o problema dos pais e ficar por aí. E conviver eternamente com o problema estrutural que tem no nosso país, certo? Condenando os pais. O presidente do Uruguai veio ao Brasil para dizer, olha, no Uruguai é assim, os pais trabalham valores e nós vamos ensinar a ler, escrever, matemática, biologia. E nós fizemos um documento ligado a ele dizendo, ele não conhece o Brasil. Em primeiro lugar, é que nós estamos, quando você fala de volume de crianças, principalmente nas áreas pobres, famílias desestruturadas, se a escola não assume educação em valores, ninguém vai assumir. Outra coisa, os pais nossos também não foram educados em valores. Por mais que você fale, eu espero que o pai dê um bom exemplo, mas também ele não recebeu uma carga também adequada. Se você pega a situação política brasileira de pessoas com cursos superiores, você vai dizer, por exemplo, que eles tiveram bons exemplos de formação do caráter. E aí você fala, mas de onde veio isso? Então, olha a realidade que o Brasil está vivendo. Não está ligado à escola, não está ligado à universidade. Está ligado ao alicerce da vida. O reitor da Unicamp, o ex-reitor Tadeu Jorge diz, você não conserta o prédio, a estrutura do prédio no 18º andar, não. É no alicerce. Então, acho assim que eu vejo, às vezes, um ou outro educador dizendo, nosso papel é ensinar a alfabetizar, fazer outras oficinas, mas valores é a família. Mas desde a Revolução Industrial, depois, durante as guerras, as mulheres foram para o trabalho e tiveram que entregar os filhos para as escolas. Esse é um fato concreto. Na sociedade brasileira, a mulher busca o trabalho. Ora, então é inevitável que a escola tenha uma programação. Não estou dizendo que o pai não tem a responsabilidade. Como eu coloquei aqui no nosso projeto, a responsabilidade direta pela educação é dos pais. A escola é um parceiro. Vamos fazer juntos. Mas o filho, você imagina, passa o dia inteiro na escola, chega à noite cansado em casa, vai dormir cedo. Aí está sábado e domingo com os pais. A maior parte do tempo está na escola. Ou a escola tem um projeto de valores, ou eu diria que não tem solução para a educação em valores no nosso país, a formação do caráter. Entendi. Tem pergunta, Jéssica? Isso. Entendi.
Professor, é isso. Eu acho que a gente já atingiu o nosso tempo de programa, já entendemos um pouco do projeto. Eu acho que é encantador. Eu acho que desde o dia que o Mauro me apresentou o projeto, eu acho que não existe uma pessoa que não se encante, o senhor falando. Então, a gente tem vontade de estar ali junto, de fazer com que a região inteira abrace, que o país inteiro, e que isso vai se desenvolvendo para que realmente essas crianças mudem o que está acontecendo hoje. Para que esse caos que o nosso país vive, a gente consiga sair disso. E eu agradeço mais uma vez a participação de vocês terem vindo até aqui. Obrigado, professor. Obrigado, Mauro. E é isso, pessoal. Até semana que vem.